Fala galera, beleza? Hoje o vídeo vai servir para falar sobre um ponto muito interessante na análise sobre ações, que seria fazer uma checklist com os principais aspectos da ação. Serve mais para comparar ações ou comparar dentro da própria ação ou dentro do próprio setor e também ver sobre alguns aspectos da empresa intrinsecamente. No caso, hoje eu vou apresentar um checklist bem básico, bem comum, que seria interessante pensar em começar a se fazer sobre as ações que se investem. O objetivo principal por trás dessa checklist é analisar melhor alguns aspectos muito importantes da empresa antes de investir, por causa de algum vídeo no YouTube que você viu, estava lá, essa empresa é boa, mas você não analisou ela. Tem alguns critérios, alguns indicadores muito importantes, chamados indicadores fundamentalistas, que podem ajudar muito na hora de analisar uma empresa. Eu vou começar pelo PL. O que seria o PL? Aqui eu estou no site do Fundamentos. Você pode ver aqui do lado, tem o PL e tem um disclaimer, um explicativo sobre o que é. Seria o preço da ação dividido pelo lucro da ação. É o número de anos que levaria para reaver esse investimento nessa empresa. No caso, 6 anos e meio mais ou menos investindo na Sanepar aos números que estão no dia de hoje. É um PL bom. PL seria analisado mais ou menos entre 5 e 25. 25 anos para recuperar um investimento é muito tempo. Agora 6 anos é uma margem muito boa, até porque a empresa, em específico que estou analisando aqui, a Sanepar, ela está passando por alguns momentos difíceis. Está com estiagem nas barragens, está com reajuste tarifário atrasado, então por isso ela está nesses números bons. Então o PL aqui, 6,60, está interessante. Um outro indicador bom de se analisar seria o Dividend Yield. Aqui embaixo está o Dividend Yield. O Dividend Yield seria a porcentagem de retorno que você vai ter no ano recebendo dividendos sobre o valor da ação. Então, no caso, a ação da Sanepar está 4,30 mais ou menos, R$ 4,30. 4,7% disso no Dividend Yield do ano passado, do exercício anterior, ela pagou em dividendos, 4,7%. É um número interessante de Dividend Yield. As empresas que mais pagam dividend yields, pelo menos mais pagaram no ano passado, tiveram entre 9, 10, 11% de dividend yield. Então 4,7% é um número interessante, sim. Outro indicador a se analisar muito interessante é o PVP. O que seria o PVP? É o preço da empresa dividido pelo número de ações que ela tem. E no caso, se ele for inferior a 1, quer dizer que no preço que a ação está cotada, você está comprando mais por menos, ela está o que chamam de descontado. Por todos os fatores que eu já elenquei aqui na Sanepar, ela está com um PVP de 0,95, que é menos do que 1. Então, no caso, você está comprando determinado ativo com 5% mais ou menos de desconto. E isso torna a empresa muito interessante. Se você analisar os fatores que levam ela a estar descontada, como chamam, e não fizer diferença para você, ou você acreditar que não são determinantes e que a empresa vai melhorar esses números. Os números no caso de valor da ação, não os números da empresa. Os números da empresa, como vocês podem ver, está muito bom, tá 100%, então não é esse o caso. É mais um desespero de curto prazo do mercado em relação a Sanepar. Agora eu vou dar uma passada no outro site, muito interessante também para você analisar os indicadores fundamentalistas. Além do site Fundamentos, tem o site do Status Invest. É um site que eu já uso no canal aqui normalmente. O fator que eu vou analisar agora seria a dívida líquida sobre o EBITDA. No caso, o que seria a dívida líquida sobre o EBITDA? Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida da empresa considerando o EBITDA. O que é o EBITDA? É o lucro anual da empresa. Então, o lucro anual em um exercício para pagar toda a dívida dela. No caso aqui, tem um número de 1,43. O que isso quer dizer? Que seria necessário mais de um exercício financeiro inteiro de lucro da empresa para pagar a dívida. E isso é um valor alto de dívida. Você tem que trabalhar um ano inteiro sem
qualquer tipo de reinvestimento só para pagar a dívida, mais 0,43, é quase 1 ano e meio de lucro da empresa, a números atuais. Uma dívida saudável, uma dívida aceitável seria 0,7% ou menos no caso. O que seria uma dívida líquida sobre EBITDA negativa seria a empresa ter créditos a cobrar, não estar devendo nada e ainda ter crédito. Isso seria o ideal. Mas quando se fala em dívida ativa, 0,7% ou menos seria interessante, é um número interessante. Outro indicador muito bom e muito conhecido é o ROI. O que é o ROI? Capacidade de agregar valor da empresa com seu recurso e o dinheiro dos investidores. É mais ou menos chamado Return on Equity, então seria o retorno da equidade. Um número interessante de ROI seria 11, 10% ou mais. No caso aqui da Sanepar tem 14,3% de ROI, é um número interessante, é um número bom. Ainda mais para uma empresa que tem uma base estatal, então no caso ela vai ser perene por causa do setor em que atua, que é o saneamento. É um ROI bom para uma empresa bem segura. Outro indicador muito importante a se analisar seria a margem bruta. Margem bruta não tem segredo, é o porcento que a empresa ganha nas suas negociações. Então, vamos dizer, uma margem bruta de 40% é o que normalmente se pratica em mercado, por exemplo. Agora, 59%, 60% de margem bruta sobre um serviço que tem que ser prestado, e ainda mais pela empresa, é muito bom. No caso da Sanepar, ela é a empresa de saneamento do Paraná. Então, no Paraná, todos têm que receber saneamento da Sanepar e pagam esse 60%. Então, é um indicador muito bom. No caso de uma empresa estatal, inclusive, quanto mais margem bruta, e ela tem que fazer esse serviço. Então, a pessoa não tem outra escolha. Tem que pagar para ela fazer esse serviço. Então, no caso, 60% ainda de lucro, perene, assim, planejado, visto que vai ter esse lucro para frente, é um número bem interessante. Outro indicador muito importante seria o KGL, Compound Annual Growth Rate, falando aqui do inglês, seria o crescimento anual composto. Então, para mais de 10%, para mais de 15%, desconsiderando algumas empresas de tecnologia, seria uma empresa que ainda está em fase de crescimento. Você tem que analisar outros indicadores da empresa para definir o perfil dela. Então, como a Sanepar ainda é uma empresa que nos últimos anos ainda cresceu muito, está tomando todo o estado do Paraná, ela ainda tem esses números de crescimento nos últimos 5 anos, mas conforme ela for virando uma empresa mais madura, mais estabelecida, mais fechada, ela vai estabelecer esse crescimento um pouco menor, porque ela já não vai ter para onde fugir, a não ser pensando no marco do saneamento. Mas aí são outras possibilidades um pouco mais para frente. Conforme for passando esses anos, se ela não se espichar, ela vai diminuir o crescimento anual composto, mas ela vai começar a se tornar uma empresa mais madura, mais estabelecida e mais pronta, no caso. Mas os números do KGL da empresa são bem interessantes. Agora, um indicador que poucas pessoas se atentam, mas é muito interessante pensar nele, é o chamado Tag Along. Como todos os sites, os 2 sites que eu estou mostrando aqui, todos eles têm uma explicação sobre o indicador em si, qualquer um deles, e é muito interessante para você navegar, para você procurar novos indicadores além desses que eu estou mostrando também. Tag Along é a proteção concedida aos acionistas em operações de venda de controle da sociedade. O que significa isso? Significa que caso a empresa troque de mãos, a acionista, pessoa física, vai ter tantos por cento de venda do seu ativo comparado com o ativo do acionista controlador. Tag Along de 100% quer dizer que se a empresa trocar de mãos e o cara vender a tanto, a X, a participação dele, você também pode vender pelo mesmo valor. No segmento chamado de novo mercado, todos eles têm Tag Along 100%, mas nem todas as empresas estão no novo mercado. Isso significa que esse indicador tem que ser determinante? De certa forma, sim.
Só que ele se aplica mais em situações muito mais extremas, né? Muito mais específicas. Então, no caso, não é porque a empresa tem um tag along e normalmente as que não tem 100% tem 80%, que isso tem que ser determinante para você investir ou não na empresa. E por fim, mas não menos importante, um indicador mais relacionado à comparação em si, não que os outros não possam gerar efeito de comparação com empresas do mesmo setor, mas o EV/EBITDA aqui seria, no caso aqui está escrito, o indicador mostra quanto tempo levaria para calcular o EBITDA pagar o investimento feito para comprar. Ignorando em partes esse enunciado, ele é interessante e muito usado também para comparar com uma outra empresa do setor. Por exemplo, esse tem um EV/EBITDA de 4,87, então menos tempo para pagar o investimento. Agora, por exemplo, eu pego a Sabesp, empresa de saneamento do estado de São Paulo. O EV/EBITDA dela está 6,57. Comparando com o EV/EBITDA da Sanepar de 4,87, a Sanepar está mais barata, mais descontada que a Sabesp. Então, pensando desse modo, ela pode se tornar pelo menos no momento atual, nos valores atuais, um investimento mais interessante do que a Sabesp. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e vamos junto. Valeu e até a próxima.